Eu vou lá para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Coloca a imagem para a gente em tela cheia, porque este era o carro da vítima e era o carro Arthur Garcia que os criminosos queriam. E aí, nessa tentativa frustrada de assalto, acabaram matando o trabalhador. Arthur, traga os detalhes para a gente. Bom dia. Olha, Trindade, bom dia a você, bom dia a todos. Infelizmente não é um bom dia para a família do seu Rainério, que infelizmente foi vítima naquele dia primeiro, né? A gente chegando próximo ao veículo aqui, Trindade, a gente vê o tamanho da crueldade que foi com esse senhor, porque existe aquela informação de que eles chegaram para roubar esse senhor aqui através do acionamento, chamaram ele pelo aplicativo para fazer uma corrida. O seu Rainério saiu aqui da região do Paiaguás, residente aqui nesse bairro. Ele recebeu esse chamado, saiu por volta das 5 horas da manhã, entrou aqui, mal ele sabia, né, que seria a última vez que ele entraria no veículo e também que estaria entrando no veículo justamente para sua morte. E aí ele vai exatamente ao encontro desses adolescentes, sem saber quem era, para fazer essa corrida. E esse veículo foi encaminhado para a região lá do Pedra 90, na região do Cinturão Verde, e lá, quando foi dado a voz de assalto desses criminosos, o seu Rainério acabou entrando em luta corporal com eles. Essa luta corporal se deu e exatamente na tentativa de salvar a sua vida e também o seu patrimônio, que é esse veículo, eles acabaram dando vários golpes de faca no seu Rainério. Esses golpes, infelizmente, naquela situação, não acabou tirando a vida dele. Por que, infelizmente, Trindade? Porque aumentou ainda mais o sofrimento dele. Ele chegou a ser também atingido na virilha, ele levantou ali, entrou em luta corporal com o outro que estava aqui para sair com o veículo. Foi aí que ele acabou empurrando, o seu Rainério cai, e eles pegam uma pedra e começam a golpeá-lo na cabeça. Com esse mesmo veículo, o seu Rainério, talvez naquela sensação nossa de imaginar que ele estaria tentando ali parar esses criminosos para que não pudesse levar o seu veículo, porque, infelizmente, né, talvez não teria ali um seguro, ele acabou parando na frente do veículo. Porque aqui, Trindade, nós observamos algumas marcas digitais que a própria perícia, a Politec, já tirou aqui essas marcas, que pode ser que seja do seu Rainério. E exatamente os criminosos acabaram passando com o veículo em cima do corpo do seu Rainério. Aqui na lateral nós temos algumas marcas, possivelmente de sangue, e aqui no interior, Trindade, o que infelizmente comove é que quando o seu Rainério vai para o trabalho, ele acaba se preocupando não só com a vida dele, mas também com a das outras pessoas, com os passageiros. Ele tem aqui pendurado na seta uma máscara protetora facial e logo dentro aqui você vai observar nas imagens do Daniel Alves que tem a garrafinha d'água que ele usava todos os dias para trabalho. Essa garrafinha está ali, completa, porque mal deu tempo dele se hidratar, porque ele começou o trabalho ali por volta das 5 horas da manhã e logo na sequência esses jovens infratores, que podemos chamar assim, acabou chamando ele para essa corrida e infelizmente levando ele à morte, Trindade. Então é este o veículo, infelizmente, do seu Rainério que foi alvo desses jovens infratores, né? Que a gente pode tratar assim e esperamos que essa justiça no nosso país seja feita nesse caso tão lamentável que aconteceu aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. E lembrando, Trindade, o seu Rainério ele completou 69 anos no dia 28 de fevereiro, um dia antes do crime dele. No dia 28 ele completou 69 anos. Já no dia seguinte, o dia 1º, ele é assassinado aqui em Cuiabá. Eu volto com você aí no estúdio, Trindade. Arthur, é realmente sem palavras. A gente fica realmente sem palavras diante da barbárie que esses adolescentes cometeram. E eu vou comentar e vou bater um papo agora com o Arthur, ainda dentro desse caso. Vou pedir para dividir tela. Vou pedir para o Daniel Alves mostrar para quem está em casa as marcas de digitais que a perícia colocou em destaque ali no carro, para que a gente possa dividir a tela entre o carro e as fotos que mostram a vítima desse crime. O Arthur narrou com excelência o que teria acontecido lá na região do Cinturão Verde. Por quê? Porque isso mostra o desespero de um trabalhador de 69 anos que deveria estar curtindo a aposentadoria, deveria estar curtindo os filhos e os netos, provavelmente, depois de uma vida de trabalho. Mas mesmo assim, continuava nativa. E sabia da importância desse carro para o sustento da família. Por isso o desespero. Por isso o desespero de tentar salvar a própria vida e de tentar salvar o carro
provavelmente ao perceber que os dois criminosos não estavam com uma arma de fogo. Mas a investigação da Polícia Civil mostra também que esse crime foi planejado. Porque em depoimento, além de confessarem os crimes, os dois menores de idade falaram que optaram por esta corrida porque o motorista era um idoso. Arthur Garcia, uma dúvida que com certeza será respondida dentro do inquérito policial é se os dois adolescentes agiram sozinhos ou se contaram com o apoio de uma terceira pessoa que, por exemplo, forneceu o aplicativo para que a corrida fosse acionada, Arthur. É ou não é? Com certeza, é um raciocínio importante de se ressaltar, Trindade, até porque nós sabemos que nesse mundo do crime, quando existe aquela organização para fazer o planejamento, sempre tem as cabeças pensantes, que são maiores, e acabam ali colocando os menores porque sabem que, infelizmente, nas leis, eles acabam não cumprindo, né? Ou seja, a pena preconizada para o maior, que seria de 15 a 20 anos. Então é importante que a polícia tenha essas informações, até eles, esses menores, que possam dizer quem planejou, quem arquitetou. Nós passamos aí por um ano de 2024 com alguns crimes de latrocínios envolvendo motoristas por aplicativo. Várias comoções, pessoas fazendo manifestação, indo até a Assembleia Legislativa, buscando providência, até o próprio governo do estado auxiliou com aquele sistema do famoso botão do pânico. Infelizmente, aqui dentro desse veículo do seu Rainério não existia essa tecnologia e pelo fato ainda dele ser idoso e esses menores entendendo assim que seria mais fácil, com certeza, tem outras pessoas que pensaram por eles. Agora, Trindade, precisamos aqui enaltecer e parabenizar como que a Polícia Civil atuou nesse caso. Quando eles acabaram levando esse veículo e localizando o corpo, a equipe da DRCI, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos aqui da capital, eles começaram a trabalhar informações referentes àquele telefone. E exatamente com essas buscas, localizaram a região, o endereço onde estavam esses menores e também foi possível acionar a equipe da Delegacia Roubos e Furtos aqui de Cuiabá, que também nesse trabalho pericial foi possível localizar esses menores. Agora, com certeza, tem outras pessoas envolvidas. Não vai pensar que apenas esses dois menores que são chamados de vítima da sociedade são os únicos responsáveis, não. O trabalho de investigação da brilhante equipe da Delegacia de Homicídios, que começa a partir de ontem, né? Na verdade, começou ontem nesse caso, vai chegar exatamente a outras pessoas ligadas nessa ação. Agora é importante fazer com que, Trindade, a pena, a resposta para que esse crime que aconteceu com o senhor Rainério não possa ficar branda, porque infelizmente vai favorecer ainda mais esse crime, que é o latrocínio. O latrocínio já é um crime brutal. Agora, quando se trata de menor, que é o famoso ato infracional análogo ao crime de latrocínio, isso para menores, infelizmente sabendo que um de 15 anos e o outro com 17, com um ano, esse 17 acaba saindo desse regime. O outro, daqui a 2 anos, 3 anos, acaba saindo também. E aí, Trindade, tem uma máxima. Se nós aqui entrevistássemos esses, depois de maiores, em algum crime, eles poderiam me representar se eu tivesse que falar, olha, você não é aquele que foi apreendido quando menor por ter assassinado o seu Rainério? Então é isso. As leis para esses menores, infelizmente, são mais valiosas do que para o cidadão de bem comum. Trindade, eu volto com você. Arthur, muito obrigado pelas informações. Vou pedir mais uma vez para o Dani dar um giro no carro que pertencia a esse trabalhador. É isso que o Arthur falou, é verdade. Todos nós estamos preocupados com a pena a ser aplicada, porque os menores vão ficar ali até completarem 18, no máximo 21 anos, e já serão postos em liberdade sem nenhum antecedente criminal, como se nada tivessem feito. O Davi Navarro foi ontem até a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, que concentrou essa investigação e conversou com o delegado responsável pelo caso. Eu editei a reportagem, mas eu acho importante você ouvir com atenção também a entrevista completa e eu vou exibir para você agora. Então, acho que todos sabem, né? Aconteceu agora, né, no dia 1º, né? Hoje é dia 2, foi ontem, né? Às 11 horas da manhã, um terrível crime, né? De roubo seguido de morte, né? Tratava-se de uma vítima de 69 anos que saiu de manhã de casa, né, para trabalhar, motorista de aplicativo, e aí ele recebeu uma chamada e por volta de 11 horas, né, os autores conduziram ele lá para a comunidade, né, do Pedra 90, por ali, num lugar rural,
e anunciaram o assalto, né? Eles queriam pegar o carro da vítima, a vítima reagiu, né? A gente tem a cena do crime, com bastante sangue, né, no local, e aí houve luta, né? Então os dois adolescentes, né, jogaram uma pedra na cabeça da vítima e, em tese, a gente ainda está fazendo a perícia, né, de necropsia, eles passaram por cima da vítima depois, ou seja, com dolo realmente de matar, né, e de levar o patrimônio dela, que foi o veículo. E na sequência, isso foi ontem, né, durante final da manhã, eles fugiram com um carro, né? A gente levantou preliminarmente que os adolescentes confessaram aqui já em sede policial, né, junto com as mães, que eles tinham realmente a intenção, né, de pegar essa vítima, porque ela era idosa. Então, quando chamaram o aplicativo e verificaram isso, eles já tinham esse planejamento, né, achando que ia ser fácil. Então, depois eles saíram com o carro, mas o carro atolou, ficou preso, tiveram que abandonar o carro, e aí as diligências iniciaram, encontramos o carro próximo ao local onde estava o corpo da vítima, com bastante lesões, né? Foi uma brutalidade, né? uma crueldade. A gente achávamos que fosse, né, até pessoas adultas, né, suspeitos maiores, e tivemos a surpresa de serem dois adolescentes, um de 15 anos e um de 17 anos, na qual confessaram aqui em sede policial toda a empreitada criminosa aí, né? Esse ato infracional, né? Não foi nem, porque como eles são menores, eles cometem ato infracional análogo ao crime de latrocínio consumado. Mas vão responder aí pelo ECA, né, dentro da medida do possível. Então, assim, o recado que nós passamos aqui, né, a DFVA, trabalhou conjuntamente com a DHPP, né, porque no início a gente achava que fosse homicídio, né? Depois a gente viu o carro e aí fomos diligenciando, e as circunstâncias e os elementos colhidos demonstrou que foi um crime patrimonial, né? O motivo foi o patrimônio, e aí a morte veio, que é justamente o latrocínio. E aí o importante foi essa união, né? Trabalhamos junto aqui a DHPP, né? A DFVA, que é a delegacia com atribuição para isso, né? Já que envolve o roubo de veículos e seguido de morte, e teve a DRCI também, né? Na qual a gente teve todo um amparato tecnológico, né? De perseguir ali, né, o telefone da vítima, que ficou com os suspeitos, e aí, enfim, através das autorizações devidas, né, a gente conseguiu levantar esses sinais e chegar hoje, né, agora, final da noite, né, a localização deles e, enfim, prendê-los, né, apreender, né, em ato infracional, e agora trazer para aqui para a gente entregar ao juiz, né, e vamos pedir a internação provisória devido à gravidade concreta, né, da própria ação. E o caso foi esse. Então, assim, é um caso resolvido, né, em 24 horas pelas delegacias. A gente quer dar os parabéns à equipe de investigação, que tinham 10 investigadores, 24 horas ininterrupta, fazendo diligências, né, para a gente elucidar esse caso e para não passar impune. E a resposta foi dada. A sociedade, né, apesar da gravidade, a gente sente muito, né, uma vítima idosa veio a falecer, né, com essa brutalidade toda, mas, felizmente, a justiça foi feita, e a gente resolveu o caso. Então, a equipe de investigadores da DFVA, né, e da DHPP especificamente, né, uma integração, estão de parabéns, né, foi crucial para o sucesso, a experiência dos colegas, né, tanto na investigação, né, por tecnologia, quanto também de imagens, enfim, de todo o circuito, né, depois do crime, e isso que nós estamos agora entregando ao Poder Judiciário, né, que vai tomar as medidas cabíveis aí para tentar ressocializar, né, esses menores. Arthur, traz o Arthur para o telão do Comunidade. Você conversou com familiares e eu queria que você falasse um pouco desse sentimento, porque é um mix de revolta, também com um alívio por ter identificado suspeitos, mas fica um vazio quando se percebe que os suspeitos são menores e que não vão cumprir uma pena significativa, né, Arthur? É isso que deixa mais revoltado, né, Trindade? A família, para a gente tratar nesse caso, a gente pede até permissão para eles, porque a gente tem que voltar lá em 2019, né, Trindade? Naquelas imagens que repercutiram o mundo, né? Muitas pessoas falaram sobre aquele casamento tão abençoado, tão diferente que foi. E junto ali com o Hugo, que é o cadeirante, estava casando naquele dia junto com o irmão Humberto, e também o seu pai que estava do lado, que ajudaram ele a ficar em pé e dançar com a noiva. Aquela imagem repercutiu. E aquele momento ali ficou
ficou marcado para eles, justamente naquele período, né, pós ali 4 anos depois do acidente que o Hugo ficou paraplégico. O seu Rainério auxiliou ele em muitos momentos, né, em várias situações, sempre foi o companheiro de batalha, de luta, de motivação. Se vocês observarem, tem muitas imagens e fotos ali do seu Rainério com o Hugo, que é esse cadeirante, nas redes sociais, no início dele ali tratamento, ele auxiliando em fazer algum esporte, atividade física, mesmo cadeirante, e assim ele ia. Então esse pai, ele foi muito importante na vida desse filho. E eles, eu conversando ontem e hoje também com o Humberto, eles falando desse sentimento de alívio mesmo pela apreensão, né, desses menores e também por essa forma da justiça sendo feita, eles preferiram o silêncio, eles não querem se manifestar, eles não querem usar os microfones de nenhuma imprensa para falar desse caso, para pedir justiça. E cabe a nós, Trindade, a nós enquanto profissionais de comunicação, de dar a voz a essas famílias que são vítimas. Eu, exatamente no dia que o seu Rainério foi assassinado, completou 2 meses da morte do meu pai, de causa natural, diferente ali da família que infelizmente enterrou o seu Rainério dessa forma, do crime tão brutal. E a gente volta nesse passado para dizer exatamente da indignação de muitas famílias que são vítimas de criminosos, vítimas desses crimes de latrocínio, como a Sandra Travaína, Trindade. Lembra? Nós até recordamos desse crime de latrocínio em 2019, acontecido em Várzea Grande. O autor era o maior, está preso até hoje. Então, o latrocínio, ele continua, né? Hoje foi a família do seu Rainério que está chorando, amanhã pode ser a minha, pode ser a sua que está me vendo e ouvindo nesse momento. E aí, quando será que muda essa situação? Quando for vítima de algum político, de um senador, de um deputado, seria assim que eles poderiam pensar um pouco mais nessa redução da maioridade penal desses jovens? Como que seria? Então a gente pede aqui, Trindade, para que as pessoas possam fortalecer em oração para essa família conseguir passar por esse momento, porque quando chegar o dia 28 de janeiro do ano passado, eles não vão saber se vão comemorar ali os 70 anos que seu Rainério iria completar, ou se eles vão pensar exatamente naquele dia 1º de março, que infelizmente ele foi brutalmente assassinado aqui em Cuiabá, Trindade. Muito obrigado, Arthur. 11 horas e 8 minutos. Tudo que a gente pode fazer agora é orar para que essa família possa ser confortada por Deus. Não há palavras capazes de diminuir tamanha dor.